Então, hoje, sábado, 31 de janeiro de 2026, é um dia muito especial para podermos falar sobre o movimento Elos de Gerações e poder falar um pouco mais sobre o grande trabalho do Centro do Family Search aqui no Templo de Salvador. Eu estou aqui com o coordenador geral, o Roberto Barbosa, oficiante do templo, meu amigo há mais de 20 anos, um dos meus mentores também, que foi conselheiro da Missão Brasil Salvador Sul 2 vezes e ajudou muito a nossa região e está trabalhando aí no estabelecimento da igreja, na coligação de Israel. Então, nós temos alguns objetivos, ele vai falar um pouco sobre isso aqui nessa entrevista e vai falar dos sentimentos que vêm ao seu coração com relação ao trabalho do Templo da História da Família para toda a Bahia, o distrito do Templo de Salvador. Então, presidentão, também chamado de painho pelos queridos, né? Ele que está falando. É isso aí. Eu sou um humilde servo só, com muito desejo de fazer acontecer. É, Desde que eu me filiei à igreja, eu sempre tive, o Senhor incutiu em mim essa disposição de fazer o trabalho. E eu já devo ter dado uma volta na terra no que diz respeito ao trabalho de ministração. No século passado nós chamávamos de visita de mestre familiar, para além das caminhadas pelo interior do estado, cuidando daqueles que o Senhor colocou sobre os meus cuidados e da missão na ocasião. E agora me deram esse desafio, né? O Senhor me deu esse desafio de trabalhar aqui no CFS do Templo de Salvador, que na verdade é uma extensão dele, né? Para todos os filhos de Deus que queiram saber a respeito de seus antepassados. Nós sabemos, temos ciência disso, que a igreja ela investe pesado na história da família. E a ideia é que todos os filhos de Deus tenham essa oportunidade de conhecer os seus antepassados. Evidentemente que o propósito e fim disso é abençoar a vida dessas pessoas com as ordenanças do Evangelho, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai chegar ao Pai senão através do Filho. Aqueles que tiverem a oportunidade de fazer em vida é uma bênção, mas os que não tiveram podem, através de seus familiares vivos, submeter seus nomes às ordenanças do tempo. Quando eu digo que também é para não membros da igreja, porque é para não membros da igreja também, porque todos, de alguma forma, um dia serão membros da igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias, por meio das ordenanças do Evangelho, vicárias ou próprias. Todos farão parte desta igreja. E é bom que tomemos conhecimento desse espaço aqui, que é uma extensão do tempo, para fazer esse trabalho, através do Family Search. Querido, então fica a dica para os não membros aí para poder estar vindo até aqui, visitar, conhecer. Como que é o processo para um não membro poder chegar e ter acesso a essa tecnologia aqui, presidente? Bom, a primeira coisa, o primeiro passo dá é chegar até aqui. Nós ficamos aqui na Avenida Paralela, próximo à FTC, a faculdade. Também, nós na verdade estamos num platô que fica entre a FTC, o Shopping Paralela e o Bairro da Paz. Nós estamos no meio do caminho desses dois platôs, né, que é o Bairro da Paz, o Shopping Paralela e a FTC. E nós funcionamos aqui de terças a sábado, terça no horário das 16 até as 18 horas. Claro, se o trabalho tiver um pouco mais de delicadeza na busca, você pode passar meia hora, uma hora, né? Até porque tem as atividades no templo, que as pessoas que estão aqui também precisam estar lá no templo, né? E, e na segunda e no domingo nós não funcionamos por conta das nossas atividades, e aqui tem a parte da manutenção, né? E então não funciona na segunda-feira e no domingo. Domingo vai ser o dia do Senhor, o templo não funciona, nada na igreja funciona no domingo, né? Porque nós dedicamos esse dia à adoração. E a segunda coisa que você tem que fazer é buscar as informações. Se você tiver alguma informação básica, já ajuda, como nome completo, seus antepassados já falecidos. E é bem provável que eles já estejam nessa árvore genealógica que a igreja tem, né,
milhares, milhões, bilhões de informações em seus anais, vamos dizer assim, digital, né? Essa palavra, né? São nos alfarrábios digitais da igreja há bilhões e bilhões de nomes. O que a igreja fez? Ela fez uma captação em cemitérios, igrejas e cartórios de todo o país e todo o mundo também. Fez essa compilação de dados e informações, e você vem aqui e pesquisa sobre os seus antepassados. Por exemplo, eu descobri que eu sou descendente tanto de portugueses como de escravos e de índio. Eu tenho uma mistura aqui dentro de, de sangues, né? Dos filhos de Deus, né? Dos meus antepassados. E isso, para mim, foi maravilhoso saber que eu tenho essa miscigenação, né? Do povo brasileiro correndo aqui dentro de mim. Essas três raças aí, né? Portuguesa, indígena e africana. Então só chega aqui com uma informação básica, que é seu nome, ou o nome de teu pai, de tua mãe, ou de um antepassado seu avô, seu bisavô. Você lança aqui, é bem provável que você deve encontrar alguma coisa. Só vem. E quarta, quinta e sexta, esse mesmo horário, das 16 às 18. Uhum. E sábado nós temos a partir das 8 horas e vamos até às 15 horas, porque aqui o pessoal também precisa fechar para fazer a manutenção, limpeza, essas coisas, então nós precisamos sair daqui às 15 horas, no sábado. E vocês podem vir com o tempo que vocês tiverem, se você, o Diego vai dar uma panorâmica aqui, nós temos 6 aparelhos aqui, tá? Disponíveis para que nós possamos fazer a pesquisa. Vocês podem chegar aqui, nós temos uma ficha de cadastro, né? Que você preenche. Você preenche aqui, tem algumas informações que nós precisamos, né? Se você for membro da ala, você coloca. A ala é uma unidade da igreja em qualquer lugar. Quando não é ala, é ramo. Então tem o nome, seu nome completo. Se você for membro da igreja, você coloca o nome da ala. Por exemplo, eu moro em Mussurunga, tem uma ala lá, então eu coloco aqui ala Mussurunga. Eu coloco o número do meu telefone, a data que eu estive aqui, a atividade que eu desenvolvi. Por exemplo, pesquisei sobre o nome da minha família. Ou então, refiz a minha árvore genealógica. Ou pesquisei sobre história da família. Alguns dados que me foram passados, eu fui pesquisar aqui. Aí eu coloco a entrada, por exemplo, se eu chegar aqui por volta de 8 horas da manhã, eu coloco 8 horas, e a saída eu coloco aqui. Para que isso aqui? Para nós termos um controle de como está o nosso uso desse material que o Senhor disponibiliza para nós aqui, né? Quando eu digo o Senhor, é a igreja. É isso que eu tenho que fazer. Então fica esse convite aí para todo o público que é membro, público que não é membro da igreja, pode vir, pode pesquisar a sua ancestralidade e pode se chegar mais a esse trabalho. Você quer deixar uma mensagem final? Antes disso, eu quero dizer para vocês que vocês não pagam nada, absolutamente nada, para pesquisar bilhões de registros. É gratuito e online. Isso quer dizer que no momento que você entrar aqui, você tem acesso a tudo e a todas as coisas relacionadas a teus antepassados. De repente, você pode descobrir que, como eu, por ser descendente de português, segundo pesquisas que eu fiz, eu tenho uma aproximação com a princesa Leopoldina, sanguínea. Eu fiquei maravilhado com isso, de saber que eu tenho descendência portuguesa. Então, é tão maravilhoso isso que às vezes me falta até palavras para dizer o quão importante é esse trabalho de pesquisa de história da família. Venham, não deixe de saber. Eu gosto muito eu tenho um diário, na verdade eu tenho um diário digital que já tem 340 páginas. Às vezes é semanário, às vezes é mensário, mas eu sempre estou escrevendo nesse diário. E eu tenho 3 diários escritos à mão que eu fiz quando eu comecei minha missão, e fui até 2005. A partir de 2006 eu comecei a digitar no meu computador. Por que eu faço isso? Pare e pense, irmãos.
Você conheceu o pai do pai do pai do pai do teu pai? São 4 gerações. Você sabe quem foi essa pessoa? O que ele fez aqui na Terra? O fato de você estar aqui agora, neste momento, é porque alguém te antecedeu nesse processo de geração de família. Quem foi essa pessoa? Qual foi o legado que ele deixou? Recentemente eu estive virtualmente no museu de Edson Arantes do Nascimento. Todo mundo sabe quem ele foi, porque ele jogou futebol, começou a jogar aos 17 anos de idade, né? Fez o seu nome na história do mundo. Mas seu trisavô, aquele pai do pai do pai do teu pai, quem foi ele? O que ele fez? Que legado que ele deixou, além de você, de pai para filho, até chegar em você agora? O que foi que ele fez? Então você vê a importância de você manter um registro seu, dos seus feitos nesta terra? Porque as escrituras são o quê? O que são as escrituras? Se não registro de pessoas que falaram sobre sua relação com Deus, sua relação com sua família e sua relação com o seu povo. E eles condensaram isso em registro, tiveram revelações, que são os ensinamentos de Deus para os seus filhos. Inclusive, essa semana na igreja, no Vem Segue, que é um material que a igreja estuda na escola dominical, fala sobre o livro de recordações de Adão, que ele fez. E nós tomamos conhecimento da história de Adão via Moisés, via Abraão, né, e tantos outros profetas que nos antecederam ao viver nessa terra. A Bíblia é um livro de registro de pessoas, de um povo, né? A história de um povo, de um lugar. Vocês já devem ter visto aqui em Salvador, numa propaganda de um filme feito pelo filho de Mário Kess, né? Que eles usam o axé, a história de um povo, de um lugar. Então, o seu livro de recordações vai ser a história do teu povo, da tua família, de você, partindo de você, ou você começando de alguém que te antecedeu. Então, por isso que é importante. A igreja tem esses registros, né, conectados, vamos assim, de geração por geração, porque pessoas escreveram. Então, eu quero desafiar, irmãos, ou você que vai estar me assistindo, a começar a buscar a sua história, a buscar a história dos seus antepassados. O que eles fizeram? O meu nome é Roberto Barbosa, mas o sobrenome Barbosa, que minha família herdou, não foi dos portugueses, não. O meu sobrenome é de parte de mãe. E porque minha família, meus antepassados chegaram aqui como escravos, fazia parte lá da família dos Barbosa, lá, donos de fazenda, coisa e tal. E como o escravo chegou lá como João de seu Barbosa, ele pegou aquele sobrenome, porque como ele veio da África, perdeu sua identidade, não conseguiu manter. Então, o meu Barbosa não é de Rui, talvez até seja da família de Rui, né? Mas não tem nada a ver com Rui Barbosa. Eu ainda estou pesquisando isso. Eu sei a origem do nome Barbosa, mas eu ainda preciso saber mais a respeito disso. E eu tenho aqui à disposição material para eu chegar lá. Então, eu quero desafiar os irmãos a fazerem isso. Começar a história do povo do seu lugar, a sua história, a história da sua família. Por isso que é family search, né? Como é que chama? Em inglês, search é pesquisa. Então, você vai pesquisar a sua família, saber o que foi que ela deixou de legado, para além do seu sobrenome que você tem, o que mais tem aí? Quem foram as pessoas que lhe antecederam nessa árvore genealógica? Então, esse é o meu desafio. E eu quero prestar o meu testemunho, contando uma história breve. Vai ficar muito extensivo não, né? Tá tudo certo. Em 1991, quando esse programa começou a chegar pesado aqui em Salvador, nós tínhamos um distrito. Então, eu trabalhava numa empresa que me facilitava estar livre ao sábado. E aí minha sogra me convidou, né, a mãe da minha primeira esposa, falecida, ela também já está falecida, a irmã Moacir, ela me convidou para ir lá. Naquela época nós tínhamos um aparelho que a gente pegava microfilmes e colocava neste aparelho para fazer a extração de nomes para submeter o templo.
a igreja avançou tanto nisto que esse material hoje ele é obsoleto, ele é um material histórico lá no departamento de história da igreja de Salt Lake, mas está lá. Se você entrar no site, você vai ver que aparelho era esse de microfilmagem. Nós pegávamos os filmes que eram fotografados e aí nós colocávamos numa lente, aí nós tínhamos que ler os registros, que hoje está mais fácil para nós, vem até traduzido do lado ali o significado daquele nome, ou o nome como está ali, que não dá para você ler. Naquela época, nós tínhamos que fazer isso. E eu lembro que em um determinado momento, nós não estávamos conseguindo identificar, codificar o nome por conta das letras dos homens do cartório, dos escribas dos cartórios. E de repente, nossos olhos se abriram de forma espiritual, que nós começamos a ler todos os nomes que estavam ali, por mais difícil que estivesse. Vocês vão ver quando vocês pegarem aqui para abrir, que as letras antigamente eram bem desenhadas, o C não era C, o F não era F, o T não era T. Então, aí tinha do lado lá as formas de você identificar as letras, só que naquele momento nós não conseguimos identificar que nome era aquele. E nós fizemos uma oração, eu, ela e minha falecida esposa, que estava também no dia, no local, e assim, ó, nossos olhos viraram Urim Tumim e nós conseguimos identificar todos os nomes para aquele momento, naquela hora que nós estávamos fazendo a pesquisa. Então, quando o Senhor quer que o trabalho avance, Ele vai lhe fazer ver as coisas que você não vê com os olhos naturais. Você só vê um monte de garrancho ali com os olhos naturais, você não vai conseguir decifrar. Mas quando você ora e você tem desejo de fazer, Deus faz você ser o profeta, o vidente e o revelador ali naquele momento, para esse trabalho. E eu testifico isso para vocês. Esta obra é de Deus. Porque se não fosse de Deus, ela não poderia estar no estágio que ela está. E esse trabalho do templo não estaria acontecendo como está acontecendo, não só aqui em Salvador, mas em todos os templos do Brasil e todos os templos do mundo. Esse é meu testemunho. Eu, na qualidade de coordenador, eu desafio vocês a se envolverem mais nesse trabalho e submeterem esses nomes às bênçãos da eternidade. E também conhecerem a história de sua família, a origem do seu nome. O elo de nós até Adão, ele vai acontecer, se não for agora, no milênio, mas nós podemos acelerar esse trabalho. Fazendo isso, nós vamos estar acelerando, antecipando a segunda vinda do Senhor. Porque está difícil viver no mundo hoje em dia do jeito que ele está, e nós precisamos chegar ao milênio e lá experimentar essa grandeza que tanto nós falamos aqui, né? Esse mundo paradisíaco, sem dor, sem doença, sem morte, sem miséria. Mas para isso chegar, nós precisamos acelerar aqui a história da família. Conto com vocês. Um abraço. Muito obrigado.